maninhos! Fala, maninhas! É o De Frente com Política no ar, hoje com a estreia de uma mulher ativista, guerreira, atuante pelo Amazonas e muito mais. Hoje nós temos uma menina, mulher, presidente estadual do JMDB. O que é o JMDB? É a Juventude do Movimento Democrático do Brasil, do MDB. Hoje nós estamos com a Jaiane Silva. Tudo bem, Jaiane? Tudo ótimo, amiga. Melhor agora que eu tô aqui contigo para trocar essa fofoquinha. Vamos lá? Vamos lá, não vem com nós. Vem com nós, vamos fazer a diferença. Para quem não segue, bora seguir, @Portal de Notícias. É o furacão. Bora lá, só ressaltando. É @Portal Furacão de Notícias. Vem com nós fazer a diferença no De Frente com o Político, que hoje nós vamos saber muita coisa, não é, Jaiane? Com certeza. Jaiane é engenheira aqui. civil, né, Jaiane? Ativista, presidente estadual e muito mais. Nós vamos conversar muito, falar sobre você. Agora me conta, me fala seu nome completo. Gente, quando eu era criança eu tinha vergonha do coelho. Do coelho? Mas é Jaiane Coelho da Silva. Mas depois eu abracei, eu achei tão bonitinho, eu acho que casou com Jaiane Coelho, né? Mas eu já tinha escolhido para nome político Jaiane Silva, então eu deixei permanecer. Então. Do coelho, esqueceu do coelho. Poxa, e teu apelido, Jaiane? Eu tenho que contar mesmo. Não, mas para os amigos é Jai, né? Para a mamãe é nega. É isso aí. Teu signo? Eu sou de Leão, por isso que onde eu chego, né? Onde eu chego chamando atenção. Qual é o teu time do coração? Flamengo. Tô tentando mudar para Manaus. Olha, tá certo. A gente tem que apoiar, né, a regionalidade. Isso mesmo. Teu hobby favorito? Olha, atualmente eu tô indo mais pro cinema. Eu sou muito calma. Sou mais de leitura, cinema. Raramente tu vai me ver num bar. Num date. Memória de infância? Uma memória de infância? Uma memória... Eu tenho várias mesmo. Porque uma que tocou, que é aquela ali que... Nossa, não tem como não esquecer. Ah, tocou de forma positiva? Sim, claro. Tem as minhas peraltices, né? Uma vez eu brincando, foi embora a luz na casa, né? Minha mãe colocou as velas em alguns pontos da casa e eu fui brincar. Tu botou fogo na casa, olha. Não, eu botei fogo no cabelo. No cabelo de quem, pelo amor de Deus? No teu... Minha Nossa Senhora. Gente, foi sério. A gente brincando, de repente, eu sou a segunda de 9 irmãos, né? Sim. A primeira, infelizmente, ela faleceu. Aí éramos pra ser 10, mas como a gente é 9, a gente foi brincar... 9 irmãos? Olha 9, aí! A gente foi brincar com uma vela no chão, pegou a vela de cima, botou no chão ali por volta dos 6, 7, 8 anos. Aí eu fui jogar o cabelo em cima, assim, pra ver se apagava. Meu pai, crianças, né? A gente já chegou a brincar com líquido inflamável e quase tacar fogo na casa também. Meu pai, atenção, crianças, fiquem longe de velas e líquidos inflamáveis, por favor. Isso não é bom. Ainda mais se a casa for de madeira. Com certeza. Fala aí pra gente aí o teu perfil no Instagram. Meu perfil no Instagram? Gente, eu vou ser, assim, um pouco sincera, porque ultimamente eu não tô muito ativa no Instagram, né? Eu tô trabalhando direto, então eu não consigo estar acompanhando o Instagram. Mas quando eu acompanhava, eu lançava umas perguntas, geralmente, né? Não vinha as perguntas, as caixinhas de perguntas não vinham de forma... aquelas perguntas adequadas. Eu filtrava algumas para falar, né? Porque como somos mulheres, né? Infelizmente não é levado muito a sério esse ponto político. Vai mais para outras perguntas, né? É uma dificuldade que a gente passa diariamente. Mas, um contexto que a gente vai já debater. Com certeza. Tô aqui bastante, né? Mas aí, fala o arroba Jaiane Silva, Jaiane Silva, _AM, esse daí... Ah, tá certo. Ela é amazonense, amazonense raiz. Isso aí, gente. Única. Isso aí, maninho e maninha, bora seguir o portal Furacão de Notícia. Vamos cuidar, maninho. E aproveita que aqui tem rádio web, de graça, viu? Melhor do que o Spotify. Procura logo lá saber. E vem logo fazer a diferença, né? No Instagram, no Facebook. E sigam a Jaiane também, tá? Com certeza, tem que seguir a Jaiane Silva. _AM. Sigam lá. _AM. Porque quando eu começar a postar vídeo, vocês vão ver mesmo. Isso aí. E me fala uma comida que você gosta. Uma comida que eu gosto? lasanha. Eu acho que lasanha, principalmente o tempero da minha mãe, não
Não tem como igual. Top. Ela faz uma lasanha, gente. Um ídolo dos anos 90. Dos anos 90? Isso. Eu nasci em 96, Tatá. Ah, então tem que ser do anos 2000. Por aí. Eu tive muita fase roqueira. Então, eu escutava muito Evanescence e Linkin Park. Mas foi por influência mais de um vizinho meu que escutava, né? Aí eu comecei a colocar nas caixinhas. Assistia aquele MTV... antigamente era o nosso YouTube. É verdade. Tinha muito, aí ficava torcendo pra passar aquele videoclipe lá. Direto, né? Verdade, isso mesmo. Bom, assim, eu pelo menos eu tenho uma mente já de pessoas de anciãs, porque quando eu era criança, eu gostava muito de ouvir música do Roberto Carlos, né? Por isso que eu perguntei, dos anos 90 em si. Mas eu era criança, eu tinha uns 7 anos, eu gostava das músicas do Roberto Carlos, mas pelo mesmo fato que você, né? Eu não ouvi o vizinho, mas eu ouvia meu pai, né? Então, como ele ouvia tanto, eu acabava indo. E ele falava, a música tem que ter letra, tem que ter cultura, conhecimento, Tâmara. Aí eu, tá certo. Aí eu fiquei com aquilo, né? Tanto que até hoje eu gosto de Roberto Carlos e outros também, cantores nacionais e internacionais do Brasil e do mundo, né? Meu pai escutava bastante Roberto Carlos Top. também. Só que a gente escuta, né? Aprecia, mas não é aquela coisa que é da nossa personalidade. Acaba abraçando outra coisa, entendeu? E me conta uma brincadeira favorita da tua infância, que tu não tem como esquecer. Se hoje pudesse voltar, tu voltaria pra brincar. Construção de bloquinho. Construção de bloquinhos, né? Tem aqueles bloquinhos que a gente ganhava quando criança, vinha aquele tijolinho, vinha portinha, vinha... tipo Lego, né? Tipo Lego, né? É o Lego. Era um Lego dos anos 2000. Dos anos 2000. Lembra? Sim, Aí legal. Eu me questionava, né? Eu achava que eu ia para o lado do direito, porque era uma área que... Eu acho que era mais pelo ego ali, né? Queria seguir, mas eu já tinha aquela como eu posso dizer, aquele entusiasmo na construção, aquela ligação, aquele elo com a construção, né? Então, quando me tornei mais... Tava saindo já da adolescência para a fase adulta, tava fazendo já os vestibulares de preparação, e 2 vezes eu não passei para a direita, passei para a segunda opção, que foi engenharia. Na segunda vez eu aceitei. Olha, que top. Tinha bichinho de estimação quando criança? Coelho. Coelho. Olha, o sobrenome tava te chamando, o bichinho tava te chamando para coelho. Agora, a tua próxima campanha, vê se tu põe Jaiane Coelho, viu? É um sinal, hein? É um sinal. Quem sabe não foi pelo nome, né? Olha aí, ó. E o filme? O filme, assim, que tu disse, não, mano, esse filme eu recomendo, esse filme eu assisti várias vezes, gostei, gostaria de repetir filme? Recomendo para outras pessoas. Um filme, Meninas Malvadas. Abençoada essa menina. O maior sonho de criança? O maior sonho de criança? Da minha fase de criança era ser juíza. Depois que eu me descobri mais dentro da política, foi chegar a ser uma deputada federal. Que chique, hein? Legal. E você tinha um programa favorito na TV? Fora o MTV? Bom Dia e Companhia. Bom Dia e Companhia. Quando criança, não tem como. Qual era o passatempo favorito? Meu passatempo favorito era encrencar com meus irmãos. Eram tantos irmãos, né? 9 irmãos. Meu pai. Livro de cabeceira. O livro de cabeceira Os Contos de Edgar Allan Poe, eu lembro até hoje. Eram vários contos que eu assisti. O que você costumava fazer no final de semana com seus amigos? A gente geralmente... Os irmãos, né? Não, geralmente, como a gente cresceu ali naquela... Meu pai e minha mãe ficaram juntos muito jovens, né? Então, eles foram construindo as coisas aos poucos, mas já com a gente. A gente não tinha lá esse luxo todo, mas a gente tinha o necessário. Meu pai sempre deixou a gente... nunca deixou faltar nada pra gente. Então, o nosso passatempo favorito era se juntar com os vizinhos e perturbar os outros. Lá atrás, na onde a gente mora, onde agora é um Prosamin, graças ao senador Eduardo Braga, tinha uma área de mata. Então, a gente brincava de subir nas árvores. Ou então, quando não, a gente ficava cutucando o jacaré que ficava na beira do... Cutucando o jacaré? Nossa. Isso que era infância, né, mano? Mas tem que ser raiz, é infância raiz. É verdade, tá certo. Não, tá certo. Mas hoje em dia tá todo mundo vivo, tá? E aí, vamos voltar para um ponto aqui, um ponto 2. Tinha crush secreto? Crush secreto? Tinha. Não, quando eu era mais nova, na infância, né? Eu achava esse negócio de namorar muito, sei lá, fora da minha realidade. Eu gostava mais de brincar. Na verdade, quando eu era criança, eu não queria crescer.
Era ao contrário de muita gente. Olha, que legal. Eu queria permanecer criança ali. Mas crush só depois da vida adulta. Foi. Maior ídolo. Maior ídolo dos anos 2000. Dos anos 2000, né? Daqui pra Beyoncé. E de hoje? Qual é? De hoje, eu ainda escuto bastante Beyoncé. Eu acho que eu me tornei tão eclética a ponto de não ter um ídolo, uma pessoa assim que eu possa estar me admirando, né? Idealizado. Eu já observo o detalhe de todos. Ah, legal. Tinha alguma coleção quando criança? Quando Qual criança, era? eu tive várias coleções de posters, posters de banda. Tinha coleção de moedas, várias moedas diferentes, euro, moeda antiga, cruzeiro. Eu guardava tudinho no coisinha. Ainda tem essas coleções? Não, perdi tudo. Poxa vida. Pra quem tu não tirava o chapéu? Pra quem eu não tirava o chapéu? Nos anos 2000. Ou era pra pessoa ou era pra algo relevante? Uma coisa que eu não tirava do chapéu, uma coisa relevante. Pode ser pra ignorância, por racismo, para uma pessoa mesmo, um ídolo, um político. Assim, eu fui criada de uma maneira assim, entre num ciclo social onde tinha só aqueles amiguinhos, né? Sim. Então, e quando eu vim sair um pouquinho mais, que foi para a escola, ensino médio, parque, sair com os amigos, conversar, fazer trabalhos fora, foi quando eu vim descobrir um pouquinho mais do que era essas situações que ocorrem no mundo. Vim entender mais o que era racismo, preconceito, essas coisas. Até então eu não sabia que existia. Certo. Às vezes a gente nota isso de maneira bem sutil, acaba tendo dentro da nossa própria casa, né? Sim. Algumas discussões. Como algumas tias minhas falaram, não gostavam do meu cabelo. Sim. Meu cabelo encaracolado. Só que quando eu cresci, eu vi que eu não me... Como que eu posso dizer? Eu não me identifiquei, não né? se identificou com aquele cabelo enrolado. Eu gostei mais do meu cabelo liso. Isso. Mas não foi por conta das opiniões delas. Foi por conta... Sua da minha própria, identificação, da minha identificação. Mas a gente, nesse contexto, a gente já vê que tem essas sutilezas dentro de casa, né? Próximo da gente. A gente não percebe, mas acaba tendo. E tinha também situações de pessoas de cor, que eles chamavam na época. Sim. Eu presenciei muitas. Aí, então, hoje em dia, para que eu não tire o chapéu, são para essas situações que podem ser sutis dentro de casa para uma criança, mas... Elas são reais, né? Com certeza. E para você naquela época, você tirava o chapéu para quem? Meu pai, sempre. Não tem como. É bem apegada ao seu pai, no caso. Sempre fui. Ah, legal. Eu sempre fui a princesinha do papai. É a filhinha do papai. É isso aí. Qual era o lugar, assim, que tu diz assim, cara, eu não posso deixar de não ir nesse lugar? Um local que eu não posso deixar de ir nesse lugar? Um local... local, uma cidade. Olha, quando eu era mais nova, eu sempre fiz... Eu fazia algumas previsões com as minhas irmãs da gente visitar Paris. Mas hoje em dia não me parece muito mais atrativo, né? Ir pra lá. Prefere o Parintins. Prefiro o Parintins. o Paris daqui. Aí o pessoal já perguntando, qual é o boi que você tosse? Eu sou... Até um tempo desse eu não sabia o que era, né? Mas o caprichoso ou garantido? Eu me identifico mais com o caprichoso. Com azulzinho, assim, né? Azulzinho. Apesar de eu gostar mais de vermelho, né? Mas caprichoso é isso mesmo. Falar nisso, né? Já tá aí, né? O boi Bumbá tá indo aí. Minha Nossa Senhora, já bem chega que banha. Mês de junho. 6 meses já se passaram, eu ainda não entrei no shape. Manaus vai esvaziar, vai todo mundo, a maior parte, para Parintins, né? É bom que fica mais espaço pra gente. Também, né? E me conta um defeito que você achava normal na sua infância. Um defeito que eu achava normal na minha infância? Um defeito que eu achava... O bullying. O bullying? Bullying nas escolas. Eu achava super normal aquilo acontecer. Traumatizou algo? Algo? Não, porque eu sempre fui meio nerd e também fui um pouquinho agressiva. Então as pessoas não tiravam graça comigo na escola. Legal. E como a gente já andava em bando porque era um monte de irmão, né? Então não tinha como. Os irmãos eram tudo junto, né? Tudo, até hoje somos, até hoje. Se pudesse escolher um programa assim de TV para trazer dos anos 2000 para cá,
Qual você traria? Olha, eu sempre achei engraçado o Silvio Santos. Silvio Santos? Sempre, né? Dia de domingo, né? Dia de Principalmente, domingo, né? A gente passava o domingo em casa com a família, não tinha como. Então, entre Faustão e Silvio Santos, era Silvio Santos. Eu achava meio engraçado aquele. Então... Com certeza. Também eu acredito nisso, que é uma importância muito grande. O Silvio Santos, ele tinha vários quadros que diferenciava muito o programa dele, né? Assim como o do Faustão, mas ele era mais espontâneo, mais engraçado, né? Ele transmitia algo melhor. Isso, a humildade, carinho. Ele conseguia criar um elo entre o telespectador e Isso. entre tudo que estava acontecendo no palco. Verdade. Fala, maninhos! Fala, maninhas! Agora, no De Frente com o Político, nós vamos falar com Jaiane Silva, aquela menina peraltinha. Não, ela é abençoada, muito abençoada. De 9 irmãos. A menina que queria ser advogada e, pelo contrário, se tornou foi engenheira civil, mostrando muito mais eficiência, construindo o presente e planejando o futuro, fazendo a diferença. Hoje nós estamos aqui com Jaiane Silva. Gratidão, Jaiane. Pode se apresentar à vontade, fique à vontade, não vem com nós na pauta do De Frente com o Político. Faça a diferença conosco. Obrigada, Tatá. Obrigada por me convidar a estar aqui, abrir um pouquinho para falar um pouco. A estreia da mulher política, né? Na estreia, né? Então a gente tem que mostrar a necessidade da participação da mulher na política, no cenário político hoje em dia. Com certeza. E eu sempre me coloquei à disposição da população para estar ali, para representar. Mas até então não chegamos ao êxito, mas ainda não acabou a fé. Não foi o momento ainda, né? A esperança é a última que morre. Só ressaltando, né, gente, também, a Jaiane é a nossa apresentadora do quadro Fala com Yantã, Fala Curumim, né? Que faz parte do Vem Com Nós. Então, vem com nós fazer a diferença. É por aqui, é pelo portal Furacão de Notícias. Se não segue, maninho, deixa de ser besta, cuida logo, maninha, vai seguir, bora fazer a diferença. Olha, a Jaiane tá aqui hoje no De Frente com Política, falando sobre as campanhas que ela já passou, do que ela aprendeu, do conhecimento que ela adquiriu. E hoje também ela é a presidente estadual. Você que é jovem, se identificou com a Jaiane, vem com nós fazer a diferença, né? Só para mandar aquele recadinho, não, né? No direct. É muito mais. Bora fazer um Amazonas melhor, muito mais forte, diferente, né? Não, Jaiane? Conta aí pra gente como é que é a representativa feminina como presidente estadual, né, do JMDB, que é a juventude do Movimento Democrático Brasileiro. Qual nós temos o líder, né, que é o senador Eduardo Braga. Claro, Vamos lá. O senador Eduardo Braga é uma imagem de inspiração para muitos jovens hoje em dia, né? É um dos políticos que mais trabalham em prol do Amazonas. Eu acompanhei muitos trabalhos dele durante a minha infância e minha adolescência, mesmo sem saber o que era política, eu acompanhava e admirava. Foi beneficiada, né, Jai? A gente estava conversando, você falou, né, sobre o benefício, né, do Prosamina, foi? Sim, foi um projeto marco, muito, né? Importante. Muito foi importante, um marco no não só para minha família, mas para todas as outras famílias que estavam ali. Era um ambiente de agressividade, um ambiente desconfortável para muitos, e muitos foram removidos ali, foram para um local melhor, e aquele local que estava ali deteriorado por conta da natureza foi renovado. E isso é muito bom para a população e é necessário que esses projetos retornem. Sim, com certeza. Foram beneficiadas mais de 35 mil famílias, né? Sim. Isso é muito importante. E ainda bem que hoje está voltando, né? Hoje nós temos um programa Minha Casa Minha Vida, juntamente com o senador Eduardo Braga, com o presidente Lula, né? Que está sendo entregue, já foram entregues agora há pouco tempo em Presidente Figueiredo, 400 casas. Em Manaus, né? Está sendo desenvolvido. Nós temos a Secretaria de Habitação, que trabalha em cima da melhoria, não só da renovação e reforma de casa, mas também na construção para pessoas que não têm onde morar. Isso já é um avanço muito grande, porque até onde eu sei, se tu souber mais que eu aí me corrija, até onde eu sei, a Prefeitura de Manaus não teve esse projeto que desenvolvesse, que visasse a melhoria da habitação em Manaus. E hoje em dia nós temos projetos que podem melhorar a habitação em Manaus. Já está acontecendo. Verdade, com certeza. Tem uma pergunta aqui da Eunice Rabelo, de Manicoré. Ela perguntou como foi para ti enfrentar a tua campanha política como mulher. Você teve apoio do partido?
E da sua família? Bem, na verdade, ela fez 2 perguntas em uma. Aí Obrigada, está. Eunice. Eu tive uma campanha para deputada estadual, mas em outro partido eu não tive nenhum apoio. Eu simplesmente me deram apenas os santinhos, eu saí na rua e fui tentar. Mesmo assim, ainda tive uns votinhos. Já para deputada estadual, deputada estadual recente, 2022, eu tive, sim, um apoio muito grande do MDB. Foi um partido que eu criei um elo, eu me identifiquei com muitas pautas que eles abraçam, como, por exemplo, mulher e juventude. Mulher e juventude são núcleos distintos, mas que estão ali sempre trabalhando juntos em prol da melhoria da política partidária. Qual você é presidente, né, estadual? Sim. Fala pra gente como é que é para você representar a juventude do estado do Amazonas, né? Nós temos 62 municípios. Então, você é presidente de um partido que é um dos maiores do Brasil. Se duvidar, o maior. Como é que é para você? Não é fácil liderar pessoas, liderar ideias e liderar também meios de pensamentos diferentes, porque são várias pessoas e vários pensamentos diferentes. A gente tem que ter uma visão ampla para que não tenha atrito entre grupos. Uma visão ampla e procurar entender esse modo de pensar de cada um. Não é fácil, às vezes a gente se desgasta, mas é algo gratificante porque é uma coisa que já vem de mim. Liderar já vem é algo que vem de mim, é algo que eu acho que desde criança eu tive, quando eu liderava nas brincadeiras, quando eu fui para a faculdade, fui representante de turma por vários anos, porque eu tinha essa liderança e essa organização com as pessoas. Tanto que na minha turma de engenharia, ninguém reprovou, porque eu ia para cima, quando a coordenadora falava, não, tem fulano, tá faltando isso. Eu ligava e insistia. Numa dessas ligações, eu até acabei falando com a esposa de um dos meus colegas, e ela achou estranho. Eu achei que ela ia estar com terçado na frente da faculdade no outro dia, mas não estava. Ela entendeu, né, o ponto de vista. Eu acho que ela entendeu, né? Ela perguntou para mim algumas vezes, tu ia gostar se outra mulher ligasse pro teu marido? Eu disse, amiga, sou só colega de faculdade, quero só ajudar. Mas eu acho que ela entendeu, sim. É um coletivo, uma pluralidade, né? Você sempre desenvolvendo até na faculdade essa pluralidade, esse coletivo, de ajudar o próximo sempre, né? E hoje no MDB. Hoje no MDB, né? Como a gente sabe, a luta da mulher é bem diferente da do homem. A gente ainda tenta conquistar espaços, tenta impor, mas muitas vezes, quando a gente se impõe, somos vistas como pessoas grosseiras, né? Verdade. Então, a mulher, já pela sociedade, ela é vista como algo doce e meigo. Não dá de... E quando ela se impõe muito, já é vista como grosseira. Mas isso é uma construção social, né? E a gente está procurando quebrar aos poucos. Quando um cara vai e se impõe de uma maneira bem brusca, né? Ele é visto como o cara, né? Agora, a mulher quando não. A mulher já é vista como soberba, grosseira. Aí, então, é algo que a gente vai... Esses estereótipos que a gente vai quebrando aos poucos, né? E essa minha representatividade hoje, dentro do MDB, como uma jovem ativista, é muito importante. Eu tenho plena consciência dessa representatividade. E como foi confiado a mim essa liderança, eu vou levando até o final de uma maneira bem harmônica, para que não crie atritos e nem tensões dentro dos nossos grupos. Entendi. O que você acha das políticas públicas voltadas para as mulheres no estado do Amazonas? Assim, como eu te falei, acho que, botando aqui em alta, há menos de 100 anos a gente começou a votar, certo? Sim. Então, é algo que a gente está construindo. Tem muita coisa ainda pela frente que a gente pode, mas a gente já é parte do processo. Só de fazer parte do processo, a gente já tem plena consciência que mais lá na frente vai ter uma outra Maria, vai ter uma outra Jaiane, que vai... Diana, ou seja lá quem for, que vai se beneficiar desse processo que a gente passou. É duro, mas a gente vai passando por cada processo. Precisa aumentar nossa representatividade, né? Sim. As mulheres, elas precisam ser vistas. A política hoje em questão, para você que é mulher, quando você estava candidata, você se sentia inofensiva pelo fato de ser mulher? Muitas vezes sim, principalmente quando a gente ia para a rua. Ter aqueles discursos de que se nenhum homem faz, o que uma mulher poderia fazer é algo machismo, que né? é algo que, querendo ou não, vai pegar no teu dentro de ti e vai
acender algo vai te deixar um pouco triste, mas pode ser algo que tu pode usar como combustível também. Quais eram os teus pontos mais feitos, assim, que você colocava em pauta na tua campanha? Em pauta na minha campanha? Isso. Por exemplo, com a tua equipe, né? Com o teu pessoal, vamos lá, vamos fazer esses feitos. Não fora os projetos, claro, né? Que com certeza tinha bastante. Tinham os voltados para as mulheres, para a juventude, né? A gente faz aquilo que a gente conhece, né? A gente procura daquilo que a gente se identifica e conhece. Meu pai foi líder comunitário, presidente de comunidade. Eu vi a luta dele por vários anos para a melhoria da melhoria de um coletivo. Então, seu pai já te espelhou, né, Ni? Muitas vezes, para a melhoria de um coletivo. Então, muitas vezes eu pegava as pautas sociais das comunidades. As faltas O que estava mais te batendo ali? Que tu achava ali, porra, isso aqui eu preciso defender como mulher, preciso falar como ativista e como candidata? Na área de infraestrutura. Eu vim conhecer mais as pautas das mulheres e abraçar mais já dentro do MDB. Certo. Conhecer melhor, entendeu? Até então eu não tinha muito esse contato. Porque, como eu te falei, a gente vai apresentando aquilo que a gente conhece, o mundo que a gente conhece. Verdade. Aí o mundo das mulheres mesmo, porque até então meu maior admirador era meu pai. Sim. Aí então eu admirava aquilo que ele defendia. Aí depois que eu fui conhecendo outras mulheres dentro do MDB, do partido, as meninas que estão lá dentro, as antigas que eram dali de dentro, mas já foram para outro espaço. Então, tem uma deputada que eu já vi muitos trabalhos dela, né? Que já foi dali de dentro, né? E eu sempre gostei muito do trabalho dela. Apesar galgou bastante trabalho mesmo. Bastante projetos voltados às mulheres. Isso é muito importante. Eu fui conhecendo cada vez mais, como da saúde da mulher, carreta da mulher. É necessário estimular que a mulher faça uns cursos técnicos, mesmo ela sendo mãe, dar a oportunidade, como creches, é necessário para que as mães novas tenham essa oportunidade. Porque para a mulher que está dentro da favela, vamos colocar assim, para ela é um ciclo vicioso. Ela não vai ter muita oportunidade, porque a mãe vai sair, vai ter que trabalhar e ela vai ficar só. E o que ela vai ver? São aquela vulnerabilidade, aquelas situações que estão ali dentro da comunidade dela. E ela vai ela vai acreditar que só aquilo ali é a realidade dela, vai ser o futuro dela. Verdade. Se não expandir esse leque de oportunidades, principalmente para os jovens que estão dentro das periferias, eles nunca vão saber o que é realmente a realidade, o que é realmente o mundo para eles. Isso mesmo. Você, como representativa também da mulher, da juventude, o que você tem para falar para uma mulher vir candidata, vir filiar a um partido, vir para a juventude da JMDB e também para o partido como mulher representante? O partido ele dá muitas oportunidades para mulheres, como o fundo partidário da mulher, dá estrutura e dá o conhecimento, principalmente para que elas se identificam como lideranças. O que eu falaria para elas? Que o mundo precisa delas, nós precisamos delas. Nós precisamos de nós unidas. E para que isso aconteça, é necessário que tenha uma contrapartida. E essa contrapartida delas seria conhecer as políticas partidárias. E para que isso aconteça, o MDB é a melhor escolha para que elas tenham essa oportunidade. A mulher que vê a realidade de muitas outras e queira participar disso, por exemplo, a mulher que está num estado de vulnerabilidade, ela vê uma mãe sofrendo, sofrendo por como é que a gente diz doméstico lá? Violências domésticas. Violência obstetra, né? Sim. Violência... Emocional. Tem vários tipos de violência, né? Pela mulher, então, né? a gente... A presença e a participação da mulher, ela... É um coletivo. Na política, elas são temas amplos, né? Sim, são vários. Que vários complexos, que se tornam vários complexos. Por exemplo, a gente tem os desafios e obstáculos, como você acabou de falar, que é a violência política de gênero, a violência emocional e outros tipos de violência, fora a física, né? Para isso, hoje nós temos a Maria da Penha, também que vigoriza, né, nessa situação. E para que isso diminua, ou até mesmo futuramente a gente nem veja mais essas situações acontecerem, é necessário que as mulheres tenham
é necessário que elas encontrem um caminho para que isso não aconteça. E o melhor caminho agora é na política. A política sendo a voz de muitas outras mulheres. É verdade. Você estava na campanha. Qual eram os seus projetos de leis assim, que você colocou para a sua campanha? Eu acredito que foi a segunda tentativa foi um momento de eu me encontrar nas minhas pautas. O momento de eu saber que, olha, eu sou mulher, eu tenho que saber exatamente onde o calo aperta, que é para poder ter propostas boas para as outras mulheres. E foi aí que eu fui descobrindo um pouquinho mais. Eu não tenho uma visão melhor do que eu poderia fazer agora, né? Mas eu posso estar, por minha experiência, estar desenvolvendo algo para levar para a população. Eu sempre fui uma ativista social na qual eu participava, desenvolvia projetos dentro da comunidade, como judô, futebol, ações esporte, sociais. ações sociais, ações sociais gerais. E a gente via que essas ações sociais diminuíam a violência dentro da comunidade. São pequenos atos que acabam diminuindo esse tipo de mal-estar dentro dos locais. As comunidades em geral. Né? A comunidade em geral. Né? Isso. Como é que é para você a conciliação do seu trabalho e a sua vida familiar numa campanha política? É complicado, é um pouco desgastante. Sempre é. Não adianta falar que é algo que sempre vai mexer com a nossa cabeça. Por mais que a gente se prepare, vai sempre mexer. Tanto vitória, eu ainda não sei como é que é na vitória, mas na derrota com certeza é. A gente sempre vai sentir um pouquinho aquela desilusão. Vai beber um pouquinho daquele gole de desilusão. Mas, para conciliar eles, a minha família sempre me apoiou muito no que eu fazia, apesar das minhas loucuras. Para muitos foi uma loucura, mas para mim foi um aprendizado muito grande. E meu pai sempre me deu uma força muito grande e tentava fazer com que eu me soltasse mais, porque eu era muito fechada, né? Então, ele sempre esteve do meu lado para tentar fazer com que eu me soltasse, para que tentar abrir mais meus olhos para que eu poderia apresentar para a população. Ele sempre falava, tu sempre acompanhou, então tu sempre trabalhou para a melhoria das pessoas. Tu sabe o que tu quer, só basta tu encontrar esse caminho. A partir do momento que tu encontrar esse caminho, tu souber o que tu quer e passar para a população, aí vai ser quando uma campanha política tua vai se desenvolver melhor. Me fala, assim, um ídolo que te empodera, que te inspira na política amazonense. Senador Eduardo Braga. Por quê? Eu acho que desde criança. Por quê? Pelos trabalhos que eu acompanho dele. E outra, meu pai sempre foi um admirador muito grande do trabalho dele. Então, eu acompanhei... meu pai sempre me repassava essas coisas, né? Apesar de eu não entender nada. Quando criança e adolescente, a gente não entende muito bem o que é isso. A não ser que tu tenha uma influência muito forte dentro da tua família. Mas ele sempre me passou isso. Eu sempre acompanhei também jornal, quando ele era governador, quando eu era criança. Pelo incrível que pareça, eu acompanhava. Era o único político que eu sabia o nome. Do resto, eu não sabia de nada. Era o Dudu, né? Era o Dudu. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para o MDB... Dudu considerado. Quando eu tive a oportunidade do MDB, foi quando eu fui conhecendo mais a fundo tudo. Todas as histórias, entendeu? Cada detalhe. Mas, até então, foi uma admiração superficial. Uma figura que, não só na postura dele, mas também na forma de trabalho, me despertou admiração. A Carolina Ribeiro, de Erunepé, está perguntando aqui qual o impacto da presença das mulheres na política e na qualidade das políticas públicas e promoção de igualdade de gênero que você teve quando estava na campanha. Olha, o impacto. Hoje em dia a gente pode ver que tem pouquíssimas mulheres ocupando cadeiras. Isso é algo que ainda mexe muito comigo, porque nós somos a maior quantidade de mulheres sentadas no banco de faculdade, se preparando para a vida. Verdade. E ter esse pouquíssimo número de mulheres ocupando cadeiras políticas é algo que a gente sabe que foi refletido ali na sociedade. Isso. Mulher ainda não confia em mulher para fazer esses trabalhos. Nós somos o primeiro maior eleitorado Nós somos o do primeiro Amazonas, maior acho que do Brasil, até do Brasil, nós somos o maior, né?
Pode ser. 92%. Que aí depois vem os jovens, não é isso? Sim, sim. Olha aí, ó. Tu coloca as duas pautas aí, ó. As mulheres e os os jovens. jovens. Nós somos a maior... Conciliou você aí, ó. Direitinho. Por enquanto ainda sou jovem, né? Não completei 30. Tem muita coisa a galgar, né, Janiane? Muita, mas... Assim, mas para as maninhas, para os maninhos que querem vir como candidata, que ano que vem vai ter uma eleição, né? Estamos aí preparando uma eleição. O que você diria para essas meninas, para essas mulheres, para essas jovens que querem vir candidatas pela primeira vez? Essas candidaturas são o início de um sonho, né? Apesar independente do resultado, são o início de um sonho e é uma preparação para o futuro. Então, que elas não desistam do sonho. O sonho é feito para ser realizado. Que continue o trabalho, construa um trabalho até conseguir chegar ao êxito desse sonho. Para ti, como as mulheres elas conseguem dar a voz e ser ouvida? Como elas conseguem dar a voz e ser ouvida? Isso. A mulher... eu tinha um professor no ensino médio que ele falava que a mulher ela tem o poder da sedução. Apesar do cara ter ter a força, o homem ter a força, a mulher tem o poder da sedução. Mas é só saber falar. Como ela vai chegar a falar e como ela vai conquistar as pessoas através da fala dela. Sim. Então, como eu te falei no início, a mulher ela é vista como uma coisa muito sensível, né? Então, a gente ainda tem que usar esse meio sensível de falar com a pessoa, de entender ela. A mulher, ela olha com os olhos do coração. Exatamente, é uma forma diferente. É assim, eu aprendi algo que... Eu estava numa reunião do MDB Mulher, lá em Manacapuru, e o prefeito do Beto D'Angelo estava do meu lado. E aí ele falou assim, Tâmara, a gente precisa botar essa mulher a prefeita. Eu disse, mas por que prefeita? Eu sabia, né? E ele disse assim, porque a mulher tem mais coração. A mulher olha com coração para as pessoas. Sim. E é o tempo dela se representar. E tanto que hoje a Valcileia Maciel, que prefeita, parabéns pela sua gestão, muito uma boa gestão, né? É a primeira prefeita de Manacapuru, né? Pela história, tudo, né? Parabéns. Isso pra gente é muito gratificante, né? Que hoje nós temos 14 prefeitos pelo MDB, né? E muitas são mulheres. E a maior parte é mulher, né? São 5 mulheres, né? São 5 mulheres. Isso foi muito gratificante. Na última campanha, apesar de eu não ter sido eleita, quando eu vi assim as prefeitas sendo eleitas. E nós temos vices, né? E as vice também. E em Apuí nós temos uma vice, né? Isso. Então, isso é muito gratificante. Apesar da gente não ter conseguido colocar uma mulher na Câmara de Vereadores aqui de Manaus, né? Infelizmente. Mas nós temos a nossa representatividade no interior, onde é mais importante. Isso. Onde são locais mais... no interior é mais carente, né? Da atenção a vulnerabilidade, né? É muito grande. Hoje nós temos a prefeita de Anamã, né? Ana Cátia, né? Dantas. Sim. Ela está fazendo um belíssimo trabalho. Belíssimo trabalho. Faço aqui o seu convite, viu? Prefeita Cátia. Quero ver você aqui de frente com o político. Assim como a Val, Nazaré, né? Nazaré Rocha também. E as outras demais. É muito importante a gente ter essa união das mulheres, essa representatividade aumentando cada vez mais. E a gente está vendo esse exemplo dessas mulheres que são guerreiras, são a Amazônia, a Maciele de Maués também, né? Sim. Menina está fazendo trabalho. E é da história também, vai para a história também do município. Isso é gratificante para a gente que é Amazônidas, ver as mulheres cada vez mais avançando. Porque, como diz o caboclo sonhador, ele fala assim, mano, a mulherada, elas não votam nas próprias mulheradas. Exatamente. Entendeu? A mulherada, de vez de ela falar bem da outra mulher, não. Ela é a primeira a falar mal. É como tu tá numa jogada ali com os amigos, quando chega uma mulher, tu já vai falando mal do vestido da outra ali, fazendo isso. Aí quando é os homens, não, eles ficam tudo de boa. Porra, mano, tá top, valeu, é isso aí. Entendeu? Eles mesmos se unem. Então, o que precisa nessa mulherada é a união. É a união, é focar mais pelas mulheres, né? Focar mais. Assim, o bom que nós temos hoje, líderes, que reconhecem o valor de mulheres, como o senador Eduardo Braga, que sempre valorizou as mulheres desde as suas primeiras gestões, como vereador, em 1983,
né? E assim como foi para prefeito, vice-prefeito, ele sempre colocou as mulheres em primeiro lugar. E quando governador, ele fez muito mais ainda pelas mulheres, que no caso do Prosamin, ele nunca dava a chave da casa para o homem. Sempre dava para a mulher. Tu sabe por quê, Jaiane? Deixa eu te falar agora. Bola, presta atenção, mani. Porque ele falava assim, que o caboclo bebia todos lá, no forró, e aí ele vendia a casa, dava lá e tal, ia fazer isso. No pensamento dele, realmente pode acontecer isso. Ele falou, jamais vou deixar fazer isso não, porque o cara vai, deixa a mulher com filho e tudo, e bota a outra lá, no outro dia bota a outra. E a mulher fica onde? Jogada na rua. Com certeza. Então, isso não. O cara quer fazer isso, ele vai-se embora, e a mulher vai ficar lá com os filhos. Então, ele sempre teve esse olhar, esse diferenciado para a mulher. Para a mulher. Ele é um homem que tem um coração muito grande, de amor, de compaixão, visionário pelas lutas. Agora, há pouco foi aprovado, né, a parte do carbono, né, para o Amazonas. Olha que legal, né? Então, o nosso Amazonas está cada vez mais crescendo. O Amazonas mais forte de novo, vamos fazer a diferença. E a gente precisa realmente verificar essas políticas públicas, tanto contra as mulheres como os homens, né? Em geral, porque essa política é diversificada e as mulheres é a diversidade em si. E a diversidade ela precisa ser pluralizada, ela precisa ser compreendida, compreendida e unida. Hoje nós estamos aqui, né, como uma mulher que é engenheira, que é a presidente estadual da JMDB, que é liderada aí, que lidera milhares de jovens nesse Amazonas todo. E não é pouco não, viu? Que é muito mesmo. Muito. Cada vez mais crescendo. É uma responsabilidade grande? É, muito. Mas é que hoje você concilia tudo isso nessa parte tanto social, no patrimonial, no seu trabalho, na política, em tudo. E aí, o coração, como é que fica ali? Não tem tempo para nada, né, Jaiane? Não. Por isso só para ganhar solteira, dinheiro, né? Para ganhar dinheiro e para cuidar da trabalhar. Mas tu sabe qual é a melhor parte de ser engenheira de campo? Sim. É passar o dia mandando em homem. Olha aí, ó. Essa é boa, essa aí foi boa, né? Tá vendo? As mulheradas são empoderadas, né? Mas e por enquanto o coração tá vazio, tá? É isso aí. Esse é o recadinho da Jaiane. Olha aí. Maninhos e maninhos de plantão, vamos ver. É isso aí, Jaiane. Hoje Mas aqui... se for mandar direct, manda alguma coisa que preste, tá? Porque senão nem olha. Já vai o link, né? É isso aí, maninhos e maninhos. Aqui pelo portal Furacão de Notícias. A dor do parto mandou partida, mas infelizmente nós temos que ir. Fica ligado no episódio do De Frente com o Político. E daqui a pouco vem o Diversidade e Inclusão. E o Fala Curumim e o Fala Cunhantã com a nossa lindona aqui, nossa presidente do JMDB, nossa engenheira civil, nossa ativista e representante das mulheres, Jaiane Silva. Que na próxima campanha vai ser Jaiane com ele. E para você que vai vir ser entrevistado por mim, fica logo ciente que eu não tenho papas na língua. Eu vou perguntar mesmo. Olha, essa direta é bem bem. Então, vem com nós fazer a diferença, fica ligado, mande a sua pergunta, mande a sua denúncia, fique à vontade, entra com a gente aí em contato pelo @MDB Diversidade AM também, tá bom? E também pelas nossas redes sociais. Portal Furacão de Notícias. Vem com nós. Tchau, até a próxima.